Olá, querido, sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração com o tema da semana, razões para não temer a maldição. Bem, nós estamos aqui diante de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Como eu disse para os irmãos, nós estamos diante desse tema que é interessante, que ainda, irmãos, acreditem ou não, tem afetado muita gente hoje ainda no Evangelho. Pessoas que acham que estão amaldiçoadas, que as coisas não estão dando certo porque alguém lhe enviou uma maldição, fez um trabalho de voodoo, de magia, e agora ele precisa se desfazer dessa situação complicada. Mas o que a Bíblia fala para nós? Eu preciso temer a maldição, já que a minha vida, a nossa vida foi entregue nas mãos de Deus, já que o Espírito Santo habita em nós. Eu quero dizer para vocês que existem algumas razões, 4 razões para que você não tenha medo da maldição. O que você percebe aqui em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5:17, é que você é uma nova criatura. Você não é mais a mesma pessoa depois que você teve um encontro com Jesus, entregou seu coração e a sua vida para Ele. Porque você precisa compreender que a expressão nova criatura no grego é kainos. Refere-se a uma pessoa que foi renovada e convertida do mal para o bem. Através de quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados, ou melhor, enterrados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você percebe que nós fomos sepultados com Cristo quando nós nos entregamos para Ele, colocamos nossas vidas em suas mãos. Então você precisa compreender aqui pelo menos 4 sentidos ou significados de estar em Cristo. Primeiro, estar em Cristo significa reconhecer que fomos justificados pela graça de Cristo. Pastor, há algum texto na Bíblia que possa me trazer, referenciar sobre este assunto? Sim. Romanos capítulo 3, versículo 24, diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então você já foi justificado. O Senhor já te justificou. Você não precisa mais ficar temendo em relação a isso. Quando eu olho para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, e o versículo 21, eu leio assim desse jeito: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, mais uma vez, você não precisa temer as maldições. Por que está em Cristo, ou o que significa estar em Cristo? É ter uma nova identidade. Irmãos, Paulo escreveu lá em Gálatas capítulo 5, capítulo 2, versículo 20, a parte A. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Significa que você tem uma identidade divina de Cristo. O terceiro, estar em Cristo significa seguir o caminho da santificação. Lá em Isaías capítulo 35, 8 diz: olha, ali haverá um caminho, e este caminho o imundo não passará por ele ou para ele. Esse caminho será o caminho da santificação, se chamará o caminho santo. Então você está num caminho novo. Quem é esse caminho? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E quarta razão para que você não precisa temer mais a maldição. Ah, meu Deus, eu acho que alguém mandou uma maldição para mim. Quando você olha lá em João capítulo 3, versículo 16, o que é que Deus diz? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, irmãos, você precisa ter certeza da sua eternidade. Você está agora em Cristo Jesus, a sua vida agora está nas mãos do Senhor, vai viver uma vida eterna com Deus. E por que eu preciso estar em Cristo? Ou o que significa estar em Cristo? Quando eu olho lá para
João, a Epístola de João, no capítulo 5 e o versículo 13. Olha que coisa maravilhosa, diz assim, olha: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo significa reconhecer que fomos justificados pela graça de Cristo. Estar em Cristo é ter uma nova identidade. Estar em Cristo é seguir o caminho da santificação. Estar em Cristo é ter certeza da eternidade. Amém? Não fique com medo de maldição, de praga, de macumba, boacumba, seja lá o que for. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a tua filha, teu filho a não temer a estas coisas, porque agora nós estamos em Ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha irmã, meu irmão, se esta mensagem falou no seu coração, curta, comente, compartilhe. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Até amanhã, se Deus assim permitir.